Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever e assim você não perder os nossos próximos vídeos e sempre tá ligado ali quando a gente postar algum vídeo novo, você já vem e assiste o nosso vídeo. Já curte, compartilha também o nosso vídeo, ajuda bastante o engajamento do canal e assim o YouTube entende nosso canal relevante e assim ele vai divulgar o nosso canal para o máximo de pessoas possíveis. Hoje a gente está na lição 4 desse novo trimestre aí, com a lição Adoração. Então, se você porventura não tem a sua lição, procura uma igreja adventista aí próximo de você, que os líderes ali da igreja, eles vão estar te orientando de como você pode adquirir a lição dos jovens, para você acompanhar aqui com a gente a nossa recapitulação. Nosso texto base aqui dessa lição é Êxodo 25, então já pega a sua Bíblia, já pega a sua lição, e daqui a pouquinho a gente já começa a nossa recapitulação. Antes eu quero aqui apresentar o meu co-host aqui, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja do Bom Jesus, diretor dos jovens, diretor da sonoplastia aqui da Igreja do Bom Jesus, e ele também está sempre envolvido, bem ativo, ajudando aqui a igreja para sempre melhorar cada vez mais. Ele também é educador físico, então se você quer começar aí uma rotina mais fit, começar uma vida mais saudável, pode estar entrando em contato com o Jonas. Ele vai estar te passando algumas orientações e dicas de como você pode estar começando a fazer isso. E ele também é especialista em corrida, então ele também pode te dar aí algumas dicas de como você pode começar a correr sem se machucar. Esse é o Jonas. Vamos lá então, queria apresentar aqui meu co-host também, o Wellington. E ele é diretor de sonoplastia, não é oficial, né? Mas nós sabemos que é, né? Quem manda, mudando o som de lugar, quem fala pode mudar? Pode, Wellington. Pode mudar, na verdade, pode mudar, Wellington? Pode, senão não muda. Então ele está envolvido também no Ministério Jovem também, ele está envolvido no Desbravadores, então se você quer saber alguma coisa do Desbravador, sabe tudo, hein? Já está no Desbravador já há bastante tempo aí, desde quando nasceu, né? Que não pode ainda, mas já estava lá, já estava participando dos Campuri da vida aí, mas é um cara bem ativo aí na parte do Ministério Jovem. E ele também trabalha fazendo um monte de coisa. Então, se você precisar de alguém que faça quebra-galho, esse Severino está à disposição aí para fazer qualquer trabalho, entrega, comer também, dá conta também. E acho que é só isso. Vou apresentar os nossos convidados, que não são, né, assim, novidades, mas eles gostam muito de vir. Eles insistiram tanto essa semana para vir que nós tivemos que segurar para eles não precisarem vir, né? Senão nós queremos vir toda hora. Mas nós temos aqui, e são parentes, igualzinhos, quase gêmeos, mas eles são primos, né? Na semana passada nós fizemos ainda um podcast com o irmão de um, né? E agora nós trouxemos o irmão, né? Só que um estava na Rússia, agora esse está no Brasil, né? E se você não assistiu o nosso podcast diretamente Brasil e Rússia, assiste aí, que foi muito legal, foi muito interessante a gente ter essa conexão relacionada também com a lição, que bateu muito com o que o nosso amigo Felipe, que pode estar nos assistindo hoje, nos representou lá na Rússia. Então nós temos aqui o Jean, né, diretor de sonoplastia, mas nós tivemos um evento aí recente aí, que ele era o chefe, mas o Wellington que mandava, então estava tudo certo. Isso aí. Na sonoplastia nós tivemos aí, né, um evento grande que foi da Semana Santa, e nós tivemos um trabalho aí com a sonoplastia e nós gostamos, e brincadeiras à parte, o Jean fez bastante coisa ali, cuidando bastante, até nós tivemos alguns problemas, né, questões de internet, mas o Jean conseguiu nos ajudar aí para que o andamento fosse bom. Se você quer assistir algum dos cultos também,
é só ir no Instagram, no YouTube da Igreja Central de Barretos, então IASD Igreja Central, né? ISD Central, tá? Central ISD Barretos. Central Barretos. Você vai ver lá o pastor Aldailson, que fez a nossa semana de oração. E também nós temos aqui o Vinícius, né? Que agora ele faz parte aí da correria do nosso pod cristão. Ele veio aqui, acho que faz umas 2, 3 lições atrás, e gostou bastante, que ele quer participar até da equipe, né? Nós tivemos que contratá-lo, forçado também. Mentira, gente. A gente convidou e ele aceitou prontamente estar participando aqui com a gente, porque assim, a lição ela transforma vidas, né? E ela é uma forma de que a gente possa aprender e ajudar você que está em casa a aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Então, isso motivou ele e isso está fazendo com que ele participe da nossa equipe também. O Jean também aceitou também participar da nossa equipe, porque a lição transforma. E a lição nos demonstra muitas coisas bíblicas mais profundas, que se torna também um estudo da palavra, né? Um estudo bíblico aí, onde a gente aprende cada vez mais. Então, eu queria agradecer aos meninos mais uma vez, agradecer também por ter aceitado também participar com a gente aqui, comigo e com o Wellington, nessa caminhada de tentar levar aí, né, a mensagem melhor possível para as pessoas que estão nos assistindo. Se vocês quiserem dar um oi para a galera aí, fica à vontade. Acho que eu falei tudo de vocês, ficou faltando alguma coisa. Não, que isso. A gente que agradece, eu tô falando pelo Vinícius, mas pela mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. E é isso, né? Falar sobre Deus, independente dos nossos momentos, e saber que o Evangelho realmente transforma, né? Transforma as vidas. E eu agradeço aí mais uma vez pelo convite. Bom, eu também tenho que agradecer pelo convite aí mais uma vez, mesmo que eu tenha insistido muito. Mas eu acho que é uma oportunidade única de eu aprender mais sobre a lição, a gente conhecer mais Deus perto, a gente conhecer o que Deus nos mostra no mundo e pessoas relatando sobre isso. Então eu agradeço muito pelo convite. A gente fica feliz quando tem jovens, mais jovens que a gente, que sempre estão ali dispostos a servir. Já de antemão começar aqui a nossa lição, queria pedir pro Vinícius, fazer a nossa oração inicial para a gente começar aqui a nossa lição. Então vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia. Agradecemos por este habitat que Deus a nós por um tempo. Pai, nós precisamos de você. Este mundo não é para nós. Precisamos ir para o reino, só que somente com a sua graça. Pai, nos abençoe, nos perdoe principalmente e ajude aqueles que estão perdidos, Pai, como a mim e como a muitos. Por favor, Pai, nos salve. Nós precisamos de você. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, você que está em casa, já abre aí sua lição 4. A gente tem a nossa tirinha aí para você que, caso não tenha a lição, poder acompanhar aí, que é Um Lugar para Mim. Cadê a nossa tirinha? A tirinha aí, gente. Aí. Apareceu. Aí. Aqui a tirinha, a de hoje, ela tá bem simples e até intuitiva e objetiva. Ali, olhando essa imagem, você que talvez estude a lição, você já entendeu o que é essa imagem. Aí se você que ainda está ali entendendo um pouco, querendo entender um pouco mais a Bíblia, isso aqui é uma exemplificação do santuário que Deus colocou lá na época ali de Moisés para o povo de Israel. A gente vai detalhar um pouco mais, né? Mas era uma forma para o povo de Israel se conectar de uma forma mais presencial, vamos supor assim, com Deus. Então aqui a tirinha aqui, o desenho é uma ilustração ali do santuário. Eu acho que não tem muito o que falar aqui da tirinha, ela é bem objetiva e clara, né? Então não tem muito que eu particularmente, eu acho que não tem muito que eu discorrer muito. Se alguém quiser comentar alguma coisa da tirinha, pode ficar à vontade. Senão a gente já parte aqui pro nosso domingo. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos adiante. Então vamos embora pro nosso domingo, então.
Então vamos lá. O interessante do nosso título, né, é que vai enfatizar bastante um lugar para mim, né? E a história daqui contada é encontrando um lar, né? E o interessante da história é que conta de duas pessoas que se casaram, né? Até dei uma brincadeira, a gente brincou aqui com o Wellington, né, no bastidor, porque praticamente é recém-casado, né? Porque não recebeu um presente faz um ano e o presente não chegou ainda de uma amiga nossa. Mas brincadeiras à parte. E o interessante é que quando a pessoa se casa, ela vai procurar um lar, né? E possivelmente, a maioria das vezes, você não tem o seu próprio lar. Então a pessoa faz o quê? Vai alugar ou vai procurar um lugar para poder alugar para poder morar. E aqui na história conta que eles começaram a procurar esse lugar, este casal, e eles encontraram um AP, né? Um apartamento, tudo mobiliado, bonitinho, aparentemente, né? E ali logo eles assinaram o contrato, né? Por conta que estava bem acessível o preço, né? Então eles se mudaram, todos felizes e tal. Só que aquele negócio, né? A casa totalmente mobiliada não quer dizer que está tudo certo, né? Alguma coisa pode estar errado ali. Então eles tiveram algumas dificuldades com os sofás, com algumas outras coisas, alguns outros objetos dentro da casa que estavam velhos, estavam desgastados. E também eles tiveram uma dificuldade que é a questão do ar, né? O ar que levaram da casa que o Wellington ficou, de deixar para ele. O ar era compartilhado com todo o prédio. Então você imagina todo o ar compartilhado com todo o prédio. O cheiro, então eles sentiram, né, bastante cheiro de quem fumava, das comidas também. E isso foi uma dificuldade para eles. Só que aí vem a questão do lado bom da situação, que eles conseguiram o objetivo deles, que era guardar o dinheiro para ter a sua própria casa. E quando eles conseguiram a própria casa deles, eles se mudaram. E lá eles chegaram, eles não tinham nada, porque eles tinham alugado um AP que tinha tudo mobiliado, então chegaram lá na casa, basicamente você chegar e não ter nada. O Wellington sabe dizer muito bem, né? Porque chegou lá, não tinha nada, começou a comprar com algumas coisas, começou a ganhar algumas coisas para poder ter, mas eu acho assim, né? O cheirinho de casa nova faz diferença, né? A gente entrar na casa e falar, nossa, essa casa é minha, nem que você tem que dormir no chão por um tempo, com um colchão de ar mais barato, né? Põe lá, porque não tinha nem cortina, não tinha nada, né? Tudo novo, né? Então, acredito que é uma realização deles, né? Porque o objetivo era conseguir um lar. E quando você tem o seu próprio lar, faz uma grande diferença. Igual eu falei, eu senti um cheiro de novo, né? A gente gosta do cheirinho de novo, né? Tudo que é novo, a gente fala, nossa, dá uma cheirada, que cheirinho de novo. Ó, dá uma cheiradinha, dá uma cheiradinha. Então, a casa também é, né? Você chegar motivado, entrar na sua própria casa e falar, nossa, essa é minha, com o meu suor, com todo o meu luto. Então, basicamente, nós vamos entender sobre essa questão, né? Que vai enfatizar bem a questão, o lugar para mim. E aqui enfatizou sobre esse casal. Só que nós vamos entender um pouco mais sobre a questão até da ilustração, da imagem que o Wellington nos deu aí de início. Isso aí. Essa parte aqui só... abrindo parênteses, me fez lembrar muito, como o Jonas comentou aqui, quando a gente estava em busca de uma casa para morar. A gente visitou ali algumas casas e uma coisa que, enquanto a gente visitava, que a gente sempre falava, era, nossa, essa casa não sinto que é a minha casa, não sinto que é o meu lar. Então, mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais disso, mas a gente tem que se sentir bem naquele lugar. A gente, no contexto aqui, é um lugar que você vai passar muito tempo, um lugar que você vai morar ali, você vai ter lembranças, que você vai ter laços. Então tem que ser um lugar que, primeiramente, você casado, ambos tem que se sentir confortável, tem que se sentir bem. Então acho que ali uma das coisas que me fez lembrar esse começo aqui da parte de domingo. Eu achei interessante. Alguém quer comentar alguma coisa de domingo ou a gente já pode dar sequência aqui para a segunda? Pode ir para a segunda? Vamos embora. Vamos para a segunda. Então, beleza.
é interessante essa parte do lar, né? Que a gente se sente incomodado, né? Quando alguma coisa está fora do lugar. Mas a gente vai se acostumando, né? Vai se adaptando conforme o tempo. E da mesma maneira, quando Deus ele liberta o povo de Israel do Egito mesmo, ele queria, além de libertar, ele queria restabelecer o relacionamento dele com o povo, né? E a gente percebe através da tirinha, né? Que aqui representa mesmo o santuário, o lar do lar, né? É o lugar onde Deus ele queria habitar entre o povo de Israel. Eu queria tomar algumas características. Quando Deus ele pede para criar o santuário, ele tinha uma função. A função era deixar o povo de Israel mais perto e cada vez mais perto de um relacionamento com Deus. Um Deus que estaria próximo a eles. Ali em Êxodo 20, quando o próprio Deus ele desce do monte e ele agora fala com o povo sobre os 10 mandamentos, Deus ele queria falar diretamente com o povo. A gente percebe isso, né? Só que o povo ele fica com medo. Então agora Deus ele coloca o santuário como uma forma de o povo estar com ele e no centro do arraial de Israel, o santuário estaria ali. Então a gente percebe algumas características. Como Deus ele queria restabelecer o relacionamento com o povo de Israel, ele cria o santuário. O Vinícius na terça-feira vai explicar alguns aspectos do santuário, né, como se dava ali. Só que uma das principais narrativas ali do santuário é que ele ficava no centro do arraial do povo de Israel. Então as 12 tribos ficavam ali em volta. Isso que Deus queria falar assim, eu preciso ser o centro na vida de vocês, né? E a gente percebe isso com o passar do santuário, como que tudo acontecia, né? E a gente percebe ainda mais que Deus, quando ele fala para o povo de Israel construir o santuário, ele não pede para pessoas assim, não, vai só as pessoas que não cometem pecado nenhum, ou não, nada disso. Deus ele fala assim, é vocês que eu quero que construa o santuário. Só que Deus ele também precisava desses materiais, dos materiais necessários para a construção do santuário, né? E então Deus ele pede para que os israelitas eles tragam ofertas de todo o coração, né? Do coração grato. Então, ali em Êxodo 25 vai falar que Deus pede para que os israelitas tragam um coração aberto, não obrigados, né? E é interessante que Deus, da mesma forma, ele quer o nosso coração não de forma obrigada ou autoritária. Ele quer também o nosso coração, de todo o nosso coração, quer realmente a gente como instrumento dele, né? Então, segunda-feira foi mais isso, foi explicar que Deus ele quer morar entre o povo de Israel através do santuário, que seria uma tenda ali, que o Vinícius vai explicar o que é, e nessa tenda seria a tenda da consagração, onde o povo de Israel poderia conhecer mais a Deus e poderia se reconciliar com Deus. Eu acho que é isso, praticamente segunda, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas creio que seja isso. Eu acho que um ponto também interessante aqui, que estudando a Bíblia e lendo aqui a parte de segunda, a gente pode tirar de base que o povo ali de Israel, ele tinha esquecido quem que era Deus. Ele tinha se afastado ali de uma comunhão diária. Então, assim, só parafraseando, vamos criar aqui. Deus teve ali um estalo. Eu preciso fazer com que o meu povo me adore. Porque eles esqueceram quem eu sou. Então ele orientou Moisés, falou, eu preciso que você faça isso. Que é a criação, a cópia, vamos colocar assim, do santuário terrestre, já que no céu já existia o santuário. Então Deus deu ali orientações, dicas, você vai colocar isso aqui, vai fazer assim, vai colocar tudo isso no centro de tudo, para que todo mundo possa também ter um fácil acesso ao santuário, além dessa aproximação e facilidade para que as pessoas possam, em qualquer momento que ela quiser, ela ter esse contato, né, ali direto ali e a recordação com Deus. Então também acho que é um ponto ali interessante de ser
pontuado. E você vê, né, Elitim, que a gente percebe que, além do povo de Israel, a gente também tinha alguns egípcios ali no meio, né? Então, Deus, ele, além de falar com o povo de Israel, por 400 anos o povo de Israel havia sido escravizado. Então, eles ali já adoravam alguns deuses do Egito. A gente percebe num passar da história que, por um momento, eles começam a adorar o bezerro de ouro, né? Então, eles estavam saindo de uma nação pagã, assim também como os egípcios, alguns acompanhavam o povo de Israel, e ali agora Deus precisava destruir todos aqueles alicerces que eles tinham, né, para agora reconstruir um novo Deus, que o verdadeiro Deus, né, que eles tinham que seguir. E a gente percebe muitas das vezes como é que a Bíblia é clara ao dizer, a Bíblia, quando ela quer dar ênfase em alguma coisa, ela diz a palavra 3 vezes. Então, por vezes, a gente vê que Deus vai falar assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou. Então, todas as vezes, Deus reforçando: eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Sempre reforçando o povo de Israel quem ele realmente era, né? E para realmente quebrar, como ele tinha disse, toda essa carga de paganismo que eles haviam vivenciado, né? Sim. Alguém mais? Segunda-feira? Nada? Então vamos pra terça. Bom, o bom de terça, Jean, é que a terça ela parece pequena porque ela é como se fosse um complemento da segunda. Por que ela é como se fosse um complemento? Porque como os israelitas... Nossa, já até esqueci o nome. Israelitas, né? Olha, já tô tudo israelitas. Mas como... Mas como eles tinham pecado tanto, que eles tinham esquecido Deus praticamente, sabe? Adoração a Deus, ficar perto dele. Deus ele tinha que fazer algo. E para isso, ele deu a ideia, ele implementou a questão do santuário. O que era feito no santuário? Que tinham vários utensílios ali, vários objetos. Aquele santuário, ele era feito para o seguinte, para você pegar um cordeiro e você fazer um sacrifício, para que nesse sacrifício você seja perdoado. Então você tinha que fazer isso para ser perdoado por Cristo. Só que assim, eu começo a pensar, por que hoje em dia a gente pode pedir perdão para Deus orando? A gente pode pensar, deitar na cama, orar. Só que, por que então que naquele tempo, no santuário, tudo bem, eu entendo o santuário, tem todos aqueles objetos, todos os sentidos ali para Cristo, mas por que precisava de tudo isso para que eles tivessem aquele perdão? Comecei a pensar. Só que assim, eles tinham pecado demais, eles tinham feito várias atrocidades. Eles pensavam, que eu escutei uma vez de meu pai falando, que até mesmo pensar, e você pensar já é um pecado. Se eles tinham pegado tanto, e já tinham esquecido praticamente de Deus, eles tinham que fazer com que eles entendessem que eles precisavam fazer um sacrifício para conseguir aquele perdão. Só que aí que vem interessante. Aí vem Jesus Cristo, certo? E aí tem esse sacrifício de Jesus, que quando Jesus ele se sacrifica pelo mundo, não precisa mais. Porque se você ligar o santuário, que era preciso fazer o sacrifício de um cordeiro, Jesus, ele foi uma espécie de cordeiro para o mundo. Então, ele claramente foi um verdadeiro cordeiro, um verdadeiro sacrifício. Então, após Jesus fazer aquele sacrifício, não precisava mais, porque o sacrifício já foi feito. Só que a gente nunca para pensar nisso. Tipo, antes você tinha que fazer toda uma espécie. No santuário, por exemplo, para entrar, você tinha que lavar as mãos e os pés antes. Você tinha que ter toda uma higienização, entendeu? Você tinha que entrar ali limpo. Você não podia entrar sujo. Então assim, a gente nunca para pensar nisso. Jesus se sacrificou, tudo bem. Mas você já pediu perdão para ele? Porque assim, é tudo mais fácil hoje em dia. Tudo mais fácil. Porque assim, eu não consigo imaginar tendo que pegar um cordeiro e sacrificar esse cordeiro. É um animal, pô. Eu não tenho costume de matar um animal. Mas, e pra qualquer pessoa, sabe? Tinha que fazer isso. Mas agora pra gente é tudo mais fácil. Mas a gente realiza essa prática mais fácil? A gente pede perdão? Então essa que é a parte da terça-feira. Aqui um ponto que eu queria só colocar
além do que o Vini colocou aqui, era que o santuário ele era uma casa, para ficar mais fácil de entender. Você tinha a parte externa, você tinha a parte interna. A parte externa, que era o que o Vinícius comentou aqui do sacrifício, você tinha ali o altar de sacrifício e você tinha ao lado assim, um outro item, um outro objeto, que era uma pia, uma bacia para você se lavar. Que não sei quantos já... qualquer filme que você assistir de alguém matando, seja um ser humano ou um animal, algo que relacionado a sangue, você vai se sujar muito. Então você, após o sacrifício ali do animal, para ser feita essa parte de perdão do pecado da pessoa que levou, o sacerdote ele precisava se limpar. Ele não podia entrar na parte interna do santuário sujo. Então, por isso que existe essa parte externa para se limpar. Internamente ali você... Eu vou tentar ler aqui, que eu não consigo lembrar de cabeça. Mas você tinha ali os candelabros com 7 velas de incenso. Você tinha ali quem for lembrando pode falando também. A mesa dos pães de proposição. E você também tinha outra coisa. Teve a construção também da arca da aliança para colocar todos. Para colocar ali as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado, né, de Moisés estava ali também. E ficava no lugar santíssimo, né? Santíssimo, no caso. Que não era qualquer pessoa que poderia adentrar. Então só o sumo sacerdote, só né? O sumo sacerdote. E um período específico tinha um período no específico. ano. Essa parte interna e externa do sacrifício, o candelabro, a mesa de proposição, tudo isso era uma coisa rotina. Era uma coisa que todo dia ali os sacerdotes eles entravam ali fazer todo esse processo. Mas a parte do lugar santíssimo não era rotina, não era uma coisa, era um momento especial e específico ali durante uma vez ao ano. Acho que basicamente era sem contar que o animal tinha que ser perfeito, né? Não poderia ter nenhum defeito. Sim. Ele tinha que estar sempre perfeito. Então você tinha que pegar o seu melhor animal para ofertar ainda para essa situação. É interessante essa parte do santuário, né? Que, como o Elitinho falou, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Ele pode pensar assim, mas por que ele entrava só uma vez por ano? Porque o santuário ele deveria passar por uma santificação. Durante todo o ano, o sacerdote havia remissão dos pecados do povo, e toda vez que havia remissão do pecado, o cordeiro era morto, o sacerdote pegava o sangue entre as pontas dos dedos e aspergia sobre o véu que separava o santo do santíssimo. Então, uma vez por ano, deveria haver a purificação desse véu, que no caso agora o santuário estaria, entre aspas, impuro dos pecados, e agora o sumo sacerdote passaria a purificar através desse cordeiro, né, uma vez por ano. Interessante essa parte. Uma coisa que eu queria ler aqui que está na lição, eu acho que pode encerrar de uma forma legal a parte terça, senão quem quiser comentar mais alguma coisa pode ficar à vontade. Aceitar o sacrifício de Jesus, ser purificado, alimentar-se da palavra de Deus, compartilhar a luz da verdade, orar e observar os mandamentos. Aquilo que o Vinícius comentou antes, o santuário ele veio para um propósito. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, que era ali a grosso modo, né, vamos colocar assim, aproximar o povo de Deus. Quando Cristo veio, antes de Cristo, esse ritual ele era comum. Depois de Cristo, a gente não existia mais essa necessidade, porque Cristo ele veio para cumprir uma missão, que a gente já comentou também em algumas lições passadas. Se você ainda não viu, pode entrar aí no canal que você vai ver. Cristo ele veio com um objetivo, ele veio com uma missão. Então não existia mais essa necessidade
de continuar todo esse processo, esse ritual que era feito no santuário, porque Cristo ele veio com uma missão. Então não existia mais essa necessidade da continuação desse ritual no santuário. Eu queria só Não comentar conta tudo, não conta tudo. comentar uma parte que o Eletim mesmo final. falou. Essa parte que o Eletim leu de aceitar o sacrifício de Cristo resume bem a vida do cristão, a vida de uma pessoa que está em constante transformação por Cristo, né? É exatamente o processo de justificação e santificação. Eu sou justificado quando eu aceito o sacrifício de Cristo, e agora eu sou santificado e eu vou ser purificado, eu vou ser alimentado da palavra de Deus. Resumindo o processo de justificação e santificação. Eu aceito agora Cristo, e agora o meu caminhar cristão é ler a palavra de Deus, orar, levar esse evangelho, né? Então a gente entende que o santuário era uma amostra para o povo de Israel, simplificado, né? Como era um povo de dura servidão, né? Se não explicasse todos os aspectos certinho, o povo não entendia, né? Então é legal como Deus, em vários aspectos, ele tenta trazer de forma mais dinâmica e fácil, né? Para explicar para o povo. Sei. Alguém mais comentar a terça? Então a gente já pode ir para a quarta. Bom, eu quero comentar. Então pode Agora eu falar. aprendi a palavra israelita. Não erro mais. Sei. Eu tava pensando em várias coisas na cabeça. Errei a palavra, mas agora dá certo. Deu tudo certo. Então vamos para a quarta. Vamos lá. Só comentando um pouquinho sobre a questão do santuário, que a gente vê como que era difícil, mas nós podemos entender que isso fez a transformação da conexão, que o Vinícius nos citou, que Deus procurava, né, o Elitim também comentou, que Deus procurava essa conexão. E ele falou assim, eu vou criar um lugar dessa forma. Então em Êxodo 25, que é o que a gente está citando aqui, tem tudo descrito como que era para ser feito esse santuário, detalhe por detalhe, lugar, pontos, detalhadamente. Por quê? Porque Deus faz as coisas certinha, corretinha, no lugar certo. Então nós entramos o quê? Na nossa criação. Deus não fez tudo num tempo certo? Sim. Tanto, Deus podia fazer tudo num dia só. Mas ele pegou e fez o quê? Tudo em cada dia tinha uma questão e um significado por essas questões. Então isso é muito interessante. E aí entrou numa coisa excepcional, né? Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, né, para passar um tempo, como que nós recebemos essa pessoa? Como que nós deixamos a nossa casa para recepcionar essa pessoa? Qual que seria essa pessoa? Um ente querido? Uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, um amigo, e ele pediu para que pudesse ficar na sua casa por um período, para fazer alguma coisa aqui na nossa cidade de Barretos. Como? Nós já imaginou? Agora vamos imaginar mais profundo, né? A lição faz uma questão bem profunda. Já imaginou Jesus falando, vou ficar na sua casa. E aí? Como que seria? O que nós teríamos que fazer? Como nós iríamos receber Jesus na nossa casa? Como? Como nós iríamos recebê-lo? Como que nós iríamos tratá-lo? O que nós iríamos dar de alimento para ele? Como que nós iríamos deixar a nossa casa? Quais os hábitos que nós iríamos manter ou que nós iríamos ter que mudar ali para recepcionar a Cristo? E eu achei muito interessante essas perguntas. São perguntas que estão dentro da lição, que nos fazem refletir bastante, né? Porque um hóspede, nós já tivemos alguns hóspedes na nossa casa alguma vez, que foi ficar. Tem o Wellington, que tem um hóspede permanente na casa dele. o Joe, né, que é o parente dele. Mas, assim, brincadeiras à parte, a recepção faz uma grande diferença. Quando a gente tem alguém na nossa casa. Você fala, não, pode entrar e tal, mas você tem um modo de agir, uma mudança do que o seu cotidiano, né? Que você chega na sua casa, joga tudo pro ar, deixa tudo espalhado, e às vezes fala, não tem jeito, né? Essas pessoas não tem jeito. Ou você reclama do cônjuge, ou a mulher, ou o homem reclama da mulher, a mulher reclama do homem, né? Mas eu falo assim, quando tem os filhos, aí fica pior ainda, né? Porque os filhos fazem o estrago, né? Mas, assim, é muito interessante, né? Como, na verdade, a gente capricha, né? Quando a gente vai recepcionar alguém na nossa casa, né?
A gente até veste roupas diferentes, né? E às vezes a gente está acostumado com a roupa mais confortável, que a gente gosta, né? Não é questão de falar que isso é errado. É que a gente, quando nós estamos no nosso íntimo, nós estamos acostumados, nós colocamos aquela roupa que a gente mais gosta, e é sempre a mais velha que tem em casa, né? É a mais velha, que é a mais bonita, que é a que mais confortável. É o trapo, né? É o trapo, literalmente. Então, assim, mas quando a gente vai recepcionar alguém, a gente vai ficar uma semana com alguém na nossa casa, a gente muda alguns hábitos. Então, nós temos que refletir como que o nosso lar está. O nosso lar hoje ele está apto a receber a Cristo? Se ele batesse na nossa porta hoje, agora, ele fosse na sua casa hoje, batesse na sua porta hoje, ele ficaria feliz com estar o seu lar? E o seu lar, ele reflete o quê? Você, como está o lar dentro de você? Como você está como pessoa dentro de você ali? Como você está conduzindo? Então, assim, os israelitas, eles passaram 400 anos em escravidão, né? Então, foi passando as gerações, e eles foram perdendo a essência que era Cristo. E hoje, nós passamos pela mesma situação. Quantas vezes nós temos que falar mais de uma vez para as pessoas poderem entender aquilo que Cristo quer transmitir? E às vezes para nós mesmos. Às vezes o Jean falou uma situação aqui que para mim já foi falada várias vezes, mas hoje eu compreendo, naquela vez eu ignorava o que estava sendo falado. Então nós passamos por a mesma situação. Nós temos a facilidade que o Vinícius falou para a gente. Qual que é a facilidade? Hoje nós podemos orar em qualquer lugar. Se você hoje errar contra Deus, você pode literalmente parar na onde você está, orar e pedir: Deus, me perdoe, eu errei contra ti. Hoje nós temos essa facilidade. Só que nós temos a mesma dificuldade que eles, israelitas, naquele período. Que é tentar entender aquilo que Cristo quer transmitir para a gente. E às vezes, Jonas, até mais comodismo, né? Porque como é mais fácil de eu pedir perdão, eu falo assim, não, peraí, eu vou esperar um pouco, eu né? posso pedir depois. Exatamente. O povo de Israel ali, ele tinha todo um ritual que tinha que fazer ali na hora, era mais complicado, então exigia mais tempo, então a gente tinha que fazer mais rápido, né? E às vezes a gente se acomoda. Às vezes eu me pergunto e falo assim, nossa, o povo de Israel era um povo ruim, um povo difícil, mas a gente olha para nossa vida e fala, ô Senhor, você desculpa aí que o negócio... É misericórdia, né? É misericórdia, porque a gente tenta se comparar, mas às vezes a gente é pior do que eles mesmos. Coração muitas das vezes duro e fala assim, o Espírito Santo atuando, mas a gente tem que confiar realmente na graça de Deus, né? Então isso nos remete muito sobre quarta-feira, para que vocês possam entender. E nós temos que ter a ciência e o conhecimento de que Deus, Ele sempre quis habitar com a gente. Desde o Jardim do Éden, quando houve o pecado, Cristo sofreu, porque Ele fez uma criação perfeita e houve a questão do pecado, e o pecado veio conduzindo o mundo, e Ele veio transformando o mundo, e veio fazendo com que as pessoas que as pessoas se afastassem dEle. E aí o plano da salvação vem e nos dá um vigor físico para que a gente continue batalhando, e mesmo assim, a gente ainda insiste em querer fazer as coisas que Deus não quer que a gente faça. Então nós temos que vamos pensar sempre, como está o nosso lar? O nosso lar não se remete só à parte física, remete a nós mesmos, os seres humanos, como que está o nosso lar? A minha cabeça, o meu coração relacionado a Cristo. Então, a nossa rede semântica diz muito o que nós temos no nosso cotidiano, que é habitar. A palavra habitar, quando nós ouvimos a palavra habitar, o que vem à mente de vocês? Fala aí pra gente os nossos convidados, depois o Wellington fala. Eu vou começar então. Eu vou usar a mesma palavra que o Jonas falou agora. Vai refletir muito do coração. Porque onde eu habito reflete quem eu sou, né? Então eu acho que pode ser uma palavra que se encaixa aí na rede semântica. Talvez o conforto, né? Conforto. Acho que basicamente o que o Vinícius falou. É um lugar que você se sente bem, né? Ali confortável, um clima gostoso que você não quer às vezes sair dali. Acho que é nesse aspecto eu colocaria. Eu coloco pessoas, né? O habitar exige pessoas e entra muito no contexto, só para me finalizar a minha fala,
entra muito no contexto que o Wellington falou sobre a procura de um lar. Aonde eles entravam no lar e falavam, esse aqui lar, isso aí não parece que é para nós, mas esse aqui parece. Só que o habitar existe também os nossos vizinhos também, né? Então o habitar onde a gente vai escolher também exige essa questão e a gente fica mais feliz quando a gente está num lugar onde a gente consegue morar bem e gosta tanto que a gente não quer se mudar por nada, né? Falar que eu gosto tanto que vai ser difícil eu sair daqui. Então eu colocaria pessoas dentro desse habitar. Isso aí. Vamos dar sequência aqui para quinta-feira. Os nossos convidados. Ó, eu gostei de quinta-feira que o título vem assim, cura na adoração. E aí o autor da lição conta um pouco sobre a vida dele e fala que o santuário que ele adora visitar é a casa dele. Aí ele fala assim que com frequência ele não consegue estar visitando, mas quando ele está ali parece que o tempo para, parece que tudo é perfeito e ele não quer sair daquele lugar porque é algo muito bom para ele, né? E assim, na mesma forma, Deus ele queria tornar o santuário um lugar onde os israelitas pudessem achar conforto, paz e ser renovados realmente por Deus. Então a lição de quinta-feira vem trazer um contexto de cura e também restauração do povo de Israel. Seria um lugar que o povo de Israel poderia buscar refúgio nos momentos de dificuldades, nos momentos ali de tentação, mas também nos momentos de alegria, que eles pudessem encontrar ali um lugar onde a alegria deles pudessem ser espontânea, né? E pudesse ali ser um momento especial, né? Eu acho que de primeiro momento nossa lição seria isso. Mostra também, gente, se você parar para pensar que quando você, por exemplo, está conversando com uma pessoa, você às vezes quer desabafar com ela, contar um acontecimento que aconteceu na semana, e aí tipo, se ela te escuta, você meio se sente confortável, sabe? Ela tá me escutando, eu tô desabafando para ela, tá me ajudando. E é isso que a gente faz com Deus. Quando a gente ora. Porque quando a gente ora, a gente tá falando para Deus, Deus, me perdoa, por favor. E isso remete, né? Que a gente tem que sempre lembrar da oração. Porque a oração é praticamente uma cura. Porque quando você ora, você sente que... Não tem como não sentir. Você sente que Deus está te ouvindo. Você sente assim, Deus está me escutando e eu preciso desabafar para Ele. Eu preciso. Se você não sente isso, amigão, a gente tem que trabalhar. E eu falo pra mim, a gente tem que trabalhar pra sentir o conforto né? E perceber que Deus tá me escutando, que Deus ele quer erguer a mão pra mim. Então assim, a gente tem que lembrar da oração também, que a oração é uma grande cura. Aliás, até a lição apresenta que estudos mostram que a oração, né? Essa meio que é a fuga, a luta de fuga, ela meio que causa melhoras no seu corpo, no estado físico, no estado mental, principalmente, que a gente para de pensar só coisas ruins, coisas péssimas, coisas, por que eu estou neste mundo, eu não presto para nada. Não, mas quando você faz oração, você se liga com Deus. Você percebe que tem alguém cuidando de você. A gente percebe, né, que então a adoração, né, Vinão? Na hora que a gente está ali no momento de oração, que eu conto os meus problemas, falo para Deus, é um momento pela qual eu conto para alguém Deus e eu consigo me curar dos meus próprios problemas, né? Às vezes eu estou ali na minha tormenta, mas não, vou tirar um momento. E a lição mesmo vem falar sobre isso. Quando eu tiro um momento para falar com Deus, aquele lugar se torna um santuário, se torna um local onde eu terei o meu refúgio, onde eu vou buscar Deus e falar assim, não, Senhor, eu preciso do Senhor, e aqui é o lugar onde eu vou ter descanso, né? Então é interessante que qualquer lugar hoje, né, a gente pode estar buscando a Deus, pode se tornar o santuário de Deus. E essa facilidade que a gente tem, né? Não, a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto a gente ainda tem tempo, né, de buscar a Deus. Porque agora tá tudo mais fácil pra gente, né? A gente não percebe isso. Que antes era difícil, antes as pessoas às vezes nem percebiam Deus, os israelitas pecavam muito, estavam adorando outros deuses. Hoje a gente entende que Deus é o nosso Salvador, entende que Jesus foi crucificado por nós, só que a gente não... Parece que não quer. A facilidade. Imagina se as pessoas passadas estivessem hoje. Nossa, eu acho que elas assim... Elas falam, caraca, o que esse povo está fazendo? Por que esse povo está cometendo o mesmo erro que a gente antes? Então assim, a gente tem que aproveitar, a gente tem que perceber que hoje está tudo mais fácil. Hoje a gente pode chegar, olhar para Deus e falar, Pai,
eu pequei. Eu sei que eu não preciso mais sacrificar algo, sacrificar um cordeiro, que já foi sacrificado, mas eu pequei. Eu sou um pecador. Acho que essa parte de quinta, ela vem colocando de uma forma que não importa o lugar onde a gente está. Se a gente está em casa, se a gente está no trabalho, se a gente está estudando, se a gente está na própria igreja, mas a gente tem que estar de corpo e alma com Deus. Talvez a gente pode estar até na igreja, fazendo alguma ação voluntária da igreja, entregando livro e tal, mas às vezes o seu corpo, a sua mente não está ali. Você está ali no automático. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja realmente ali conectado com Ele. Ele não quer que você fique pairando em outras coisas, pensando em outras coisas. Ele quer que você viva de fato ali uma vida presencial, de verdade, com Ele ao lado. Não que você fique pensando em outras coisas, um jargão popular, né? Coisas mundanas, coisas que podem te afastar ali de Deus. Então, eu acho que até não só a parte de quinta, né? Mas até agora o que a gente comentou aqui, acho que é basicamente que a gente tem que estar mais conectado com Deus, já por essa facilidade que o Vinícius comentou aqui, que a gente não precisa ir num santuário, pegar ali um cordeiro, ir lá no santuário, ter que ter um sacerdote lá, ele fazer ali o sacrifício do cordeiro, ele ter que se limpar, ele ter que ir lá no lugar santo, fazer todo o processo ali, ter que esperar 1 ano depois pro sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, para purificar ali todos os pecados que foram depositados ali. Não é mais necessário todo esse processo, essa demora, digamos assim. Porque pensa só, você ser humano, você já nasce pecador, já que os primeiros pais se tornaram pecadores. Então todo mundo que viria depois logo era pecador, ponto. Se você já nasce pecador, imagina o tanto de sacrifício que não teve, porque em todo momento você está pecando. Você não vai, nossa, eu vou ficar aqui parado, sentado, sem fazer nada. Vou ficar dentro de uma bolha aqui. Não vou pecar. Para ver se eu não vou pecar nenhuma vez. Não tem como. Não tem como. O primeiro pensamento já rodou. Então, só de pensar que eu não vou pecar, eu já estou pecando. Exatamente. Engraçado. Então não é uma questão de não vou fazer nada, vou ficar aqui parado e isso e aquilo. É uma coisa que Deus queria colocar na mente deles, que eles precisavam e necessitavam da presença dele na vida deles. Sem Deus na vida deles, eles não iam conseguir nada. Então era para ensinar eles a criar esse hábito, essa rotina, para quando Jesus viesse, deixasse isso, a parte de prática, vamos colocar assim, fosse deixar de lado, para que a vivência, as experiências que você teve com essa parte do santuário, elas fossem vívidas na sua vida. Então acho que a gente tira, né, na minha parafraseando, criando várias coisas, contextos assim, eu acho que é basicamente isso era uma construção que Deus queria fazer ali na vida deles, para lá na frente, quando Jesus viesse, fosse o sacrifício ali, fosse o cordeiro puro, a gente tivesse esse contato mais próximo com Deus, para uma facilidade nossa mesmo, né? As coisas iriam mudar, várias coisas mudaram hoje em dia, então não teria como ter um santuário ali no povo de Israel. Então acho que é basicamente isso. Eu só queria deixar aqui também a minha contribuição da questão de quinta. Gostei muito da questão aqui da pesquisa, que demonstra aqui também
que fala que nós já fomos falados, né, que nós somos feitos para adoração, né? Então nós temos que adorar. Nós já fomos criados dessa forma, né? Deus nos fez com as próprias mãos e Ele já deixou ali aquela questão de adoração. Então nós temos uma questão. Qual que é a questão? É quando a gente sente aquele vazio, né? Sente um vazio e a gente acha que o vazio vai ser resolvido com questões fúteis, né? Que não tem sentido nenhum. Então nós procuramos em várias situações que não se remete àquilo que a Bíblia nos ensina. Então isso faz com que a gente pense que estamos preenchendo, mas jamais conseguiríamos preencher, porque esse lugar ele é apenas de Cristo. Então quando você consegue preencher o seu coração com Deus, com o amor dele e todas as situações, naturalmente você se sente uma pessoa diferente. E quando você está congregando, o contexto aqui da pesquisa diz que quando você está congregando, tendo ali a parte frequentando, a sua taxa de mortalidade diminui. Então diminui a chance de você ter o quê? Depressão, ansiedade. Por quê? Porque quando você vai num ambiente de alguma religião, pode ser qualquer religião que você frequenta, que é aí que você não está nos assistindo, você tem uma mudança. Quando você entra, às vezes você entra de uma forma triste, entra uma questão com a mente pesada, e você sai revigorado porque houve uma transformação naquele momento, na pregação, ela serviu muito para você, os cânticos, as músicas te auxiliaram bastante quando você estava ali congregando. Então isso ajuda bastante. Então diminui essa questão. Quer dizer que você não vai ter? Vai ter. Mas quando você não está no comodismo, que é o que nós estamos citando também, que pode acontecer comigo, pode acontecer com o Wellington, com o Jean, ou com o Vinícius, nós entramos nesse comodismo, tá tudo certo, estou aqui dentro da igreja, está tudo certo, não preciso buscar, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender mais. Isso faz com que, nos remete que a gente está tranquilão, e a gente estando tranquilão, acontece o quê? Problemas. E aí eu costumo sempre dar exemplo sobre a questão de exercício físico. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Nós fomos criados assim. Se nós pegarmos todos os contextos bíblicos, as viagens eram feitas, a maioria era por algum animal carregando, mas a maioria era caminhando, porque eles subiam morro, desciam morro. Então você não estava totalmente em cima de um animal sempre. Então as viagens eram assim, duravam tempos. E hoje nós temos o quê? Veículos. Nós temos bicicleta, que também é um veículo muito bom, mas a gente tira o veículo da bicicleta, vou comprar uma moto, vou continuar andando de bicicleta, nunca mais a bicicleta sai da garagem. Só para contextualizar, então o que acontece? Só para vocês entenderem a questão até na parte física. Quando nós paramos de fazer as coisas, o que acontece? Nós paramos de fazer tudo aquilo que a gente costumava fazer. Então a gente não consegue agachar, a gente não consegue ajoelhar, a gente não consegue pegar as coisas do chão, a gente não consegue carregar uma sacola do supermercado, que é 2 quarteirão até da nossa casa, porque nós paramos o quê? De fazer. Então nós começamos a atrofiar, nós começamos a encurtar os músculos, acontece de nós começarmos a ficar mais curvados, então nossa postura vai ficando pior, nossa respiração vai ficando ruim, nós vamos começando a ter tecidos adiposos grandes na parte do abdômen, gordura no fígado, e sucessivamente nós vamos fazendo o quê? Tendo problema. E aí a gente não bebe água e acontece que dores, joelho, tornozelo, quadril, cotovelo, ombro, e assim vai. E o que eu quero dizer com isso? Acontece a mesma coisa com nós. Nós temos o conhecimento. Falhamos? Claro. Somos. Jonas nem se fala. O cara mais falho do mundo sou eu. Então erro muito. Se eu não conseguir buscar a Deus todos os dias, se eu não conseguir ir fazer às vezes uma academia, conseguir fazer uma corrida, uma bicicleta, uma dança, um crossfit, que seja, um funcional, só para exemplificar para você que está em casa, a gente vai continuar o quê? Ruim. Se a gente não buscar a Deus, a gente vai continuar ruim. É a mesma metodologia ali. A única diferença é que Deus é mais importante do que as outras coisas. Só que nós precisamos dessas outras coisas para que a gente possa se manter firmes e fazendo o quê? Levando a mensagem, entregando livros, fazendo o estudo da palavra de Deus. Basicamente isso.
E você vê, o Jonas, ainda pode, às vezes com Deus pode ser mais grave ainda, porque no esporte, você está se movimentando, independente de você estar se movimentando, do jeito que você movimenta, você está fazendo alguma atividade física. Mas se você fizer de qualquer jeito, verdade. acaba sendo na mesma situação de você estudar a Bíblia de qualquer jeito. Exatamente, isso que eu ia comentar mesmo. Porque às vezes eu já me peguei em um momento assim que o estudar a Bíblia era só um checklist. Ali, estudei um capítulo, acabou. E com Deus, como a Elitinho mesmo falou, não pode ser assim. A gente tem que entregar nosso de corpo e alma. A gente tem que entregar para Deus o que a gente tem de melhor mesmo. Ali como até você comentou da casa, quando chega algum convidado, você quer dar o melhor para o convidado. Quer comprar um alimento novo, vestir a melhor roupa. Com Deus a gente também tem que entregar o melhor de nós. Muitas vezes o melhor de nós é o pior da gente. Mas a gente tem que entregar, independente do que seja. Sim. Mas a gente tem que saber que para Deus a gente não pode apresentar balela ou algo do tipo. A gente tem que entregar quem realmente a gente é, né? Porque senão o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento superficial. E aí o meu estudar da Bíblia não adianta, porque agora é só mais um texto bíblico que eu leio e não faz sentido para mim. Às vezes mesmo, quando eu estava estudando a Bíblia, eu estudava, mas falava assim, gente, mas ok, o que é isso que eu estou estudando, sabe? Você passa pelo texto, mas aquele momento que você chega no texto e fala assim, nossa, caramba, olha o poder de Deus sobre Abraão, olha o poder de Deus sobre o povo de Israel. E ali agora você percebe, agora você começa a entender o que realmente Deus quer fazer, fez por eles e quer fazer pela gente também. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus e assim como Deus cria o relacionamento com o povo de Israel, né? A gente percebe um relacionamento real, um relacionamento de corpo e alma, como o Elitinho mesmo falou. Aqui já pegando um gancho aqui da parte sexta, vou tentar fazer só uma apanhada aqui, que o nosso tempo está um pouquinho avançado. A gente teve uma pessoa que se entregou de corpo e alma pela gente, por mim. Foi Cristo. Ele veio para a Terra, ele tinha um objetivo. Ele queria salvar o povo dele. Porque ele sabia que o povo dele precisava de algo assim, de toque. Igual ali o Tomé, quando Cristo apareceu, que ele ouviu, mas Cristo ele ressuscitou e tal. Tomé, mas eu não acredito em você não vi ele, não toquei nele. Então, em muitos momentos a gente está igual Tomé. Mas Cristo, ele veio com um objetivo, para mostrar para todo mundo, eu tô aqui, eu morri por vocês, agora vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu tô livrando o santuário físico, mas o celestial, eu tô voltando para lá, para que o que eu ensinei para vocês, terrestre, na parte aqui palpável para vocês, está acontecendo lá no céu. Então, todo o processo que acontecia aqui já acontecia muito antes lá no céu. Então, Cristo, ele veio para tirar a parte prática do santuário, para que a gente tenha essa facilidade de comunicação e perdão dos nossos pecados, para que ele voltasse lá para o céu e ele continuasse fazendo o trabalho que ele já fazia antes. Então, o Cristo ter vindo para a terra, ele ter sido o sacrifício, ter sido o cordeiro, o sangue dele ter sido derramado, não foi à toa, não foi sem motivo, uma coisa, coisa doideira. Não, tinha um propósito. Tinha um propósito, tinha um objetivo, que era a gente, digamos assim, desapegar do santuário e se apegar mais a Cristo. Ele é o nosso caminho. Então a gente ter esse foco e esse objetivo de tudo que foi ensinado ali do santuário, essa parte que eles tinham que estar ali mais, era uma coisa muito mais rígida, né? Mas eles não, vamos colocar assim, eles não tinham que pecar, eles tinham que fazer ali as coisas certinhas e tal. Se a gente colocar isso para a nossa vida de hoje, é muito mais difícil, mas quanto mais a gente quer estar próximo de Deus, a gente mais
correto, vamos colocar assim, a gente vai ser, a nossa vida vai ser melhor. Então é uma vida ao lado de Deus é sempre melhor. Acho que eu posso colocar assim a parte sexta. Se alguém quiser comentar rapidinho, pra gente já encerrar, nosso tempo já avançou bastante. Pode ficar à vontade. Se alguém quiser comentar. Beleza, eu ia comentar só a parte aqui, como o Elitinho já deu aí toda a nossa a ênfase aí, né? Como a gente tem um santuário meio celeste. Muito antes já acontecia todo esse ritual. E quando Cristo morre e fala está consumado, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. E a gente percebe que agora tudo que antes o povo de Israel havia aprendido, que era a sombra de algo que havia de vir, Cristo agora cumpre o que o santuário queria mostrar. Agora Cristo, ele é o verdadeiro cordeiro que todas as vezes havia morrido ali no santuário, agora o verdadeiro cordeiro havia morrido, né? E esse que é o mais interessante. O santuário terrestre não era mais necessário, porque Cristo havia morrido, né? Isso aí. Alguém Minição? comentar? Cara, eu só consigo pensar em como, assim, tantas coisas erradas que eu fiz e eu nunca parei pra pensar que, assim, se eu tivesse naquele tempo, ainda mais sabe, pecando daquele jeito, mas e se meus pais não fossem crentes? Porque meu pai, ele teve um histórico ruim, ele também não era parte da crente, mas imagino assim... E se eu tivesse afastado de Deus? Mesmo conhecendo, eu ainda peco, mas eu não consigo, assim, imaginar a falta de Deus. Eu não consigo imaginar aquilo poderia fazer ruim a mim, aquilo que poderia fazer pensar ainda mais mal. Então, assim, eu tenho tudo para agradecer a Cristo. E, cara, a gente tem que parar de assim, esquecer de Deus. A gente tem que orar por Ele. A gente tem que, não orar por Ele, mas, né, pedir perdão por Ele. E eu falo por mim, eu falo por todos, que a gente ainda é um pecador. A gente não, né, diferente deles do passado, a gente não é melhor que eles. A gente continua pecando. E eu acho que é isso que eu tenho para falar. É um arrependimento e a gente tem que orar, né, para ter esse perdão. É só falar um pouquinho mais rápido aqui, né? Porque já me falaram o meu ponto aqui. Mas assim, a gente saber que toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, nós temos que lembrar que alguém morreu por nós. E na Semana Santa, que o pastor Aldailson fez para a gente aí, deixou bem enfatizada essa questão, né? Que a gente tem que estar feliz, seguir, estar intimamente ligado com alguém que morreu por você numa cruz. Não é basicamente essa frase, tem um outro contexto, mas coloquei um outro contexto aqui. Então, basicamente, é você ter a certeza de que teve alguém que morreu por você, morreu por mim também. E toda vez que nós erramos, Cristo está lá em cima, fazendo o trabalho do sumo sacerdote que fazia aqui na terra. Ele entra lá, conversa com o Pai e fala assim, ó, eu morri por essa pessoa, eu morri pelo Jonas. Está aqui a marca de que eu morri pelo Jonas. Então isso faz uma diferença muito grande. Isso vai fazer com que a gente não erre mais? Não. Vamos continuar errando, mas nós temos que buscar o máximo possível para a gente não continuar na mesma situação. Então, como que nós conseguimos isso? Através da lição. Então, por exemplo, a lição dos jovens que nós estamos detalhando aqui para você hoje, ela faz uma diferença na minha vida e, consequentemente, faz a diferença nas vidas das pessoas que venham a participar aqui do nosso podcast. Porque faz com que a gente fale, a gente somos inimigos, o Wellington também é, e nós somos o quê? Apresentadores de um podcast, onde nós conseguimos falar bastante, perdemos um pouco da nossa vergonha para poder transmitir, porque às vezes a palavra não sai, como o do Vinícius aconteceu. O Wellington tem uma questão também de gago, né? Gagueira. Gagueira, eu também tenho um pouco. Então, assim,
E o Jean tem um pouco mais de facilidade. O melhor é o Jean, né? Fala mais, fala mais bonito. Rapaz, misericórdia. Então, assim, nós temos essa nossa dificuldade. Somos seres humanos imperfeitos, mas a capacidade que o Espírito Santo nos dá de falar sobre a palavra dele para você que está em casa nos assistindo é o que faz a diferença. Então, lembre sempre, o santuário ele foi feito para nós e ele continua sendo, porque nós continuamos intimamente com Deus. E o que a gente precisa? Estar com Ele sempre, nos dedicar pelo trabalho dele, porque assim, você quer sair deste mundo que está causando muitos problemas? Segue a Cristo, porque Ele disse que Ele vai voltar, e Ele vai voltar, e nós não vemos a hora de Ele voltar para que a gente possa parar de sofrer tanto na nossa vida. Isso aí, queria pedir para o Jean fazer essa oração final. Oremos então, grande Deus, amoroso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por todo esse enredo, Pai, que o Senhor, entre o povo de Israel, explicou de uma forma dinâmica como que o sacrifício haveria de ser feito por Cristo Jesus. Exemplificou para o povo de Israel e hoje também nós podemos entender que o maior sacrifício feito foi Cristo Jesus. E hoje não necessitamos mais do santuário terrestre, porque agora o sangue de Cristo, ele acaba com todos os nossos pecados. Senhor, agradecemos por isso e nos ajude a cada dia mais buscar o Senhor, como Ele te disse, de corpo e alma, Pai, de todo o nosso coração, e que possamos entender a grandiosidade do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e nos ajude, Pai. Somos pecadores e falhos, mas confiamos no sangue que o Senhor derramou na cruz, no nome santo de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí mais um podcast até o final. Se você gostou, curte aí, ajuda bastante o nosso canal. Compartilha também, manda para alguma pessoa que talvez você ache que possa gostar do vídeo de hoje. E eu tenho um convite para você para a nossa próxima lição, a lição 5, manhã e tarde. Se você quer saber qual o tema a gente vai abordar aqui nessa lição, te convido para se fazer presente aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Gente,